boa noite a todas e todos. De acordo com os testes que a gente fez aqui nos bastidores, está tudo certo tanto com a imagem quanto o áudio, mas qualquer interferência durante a nossa transmissão podem se manifestar aqui pelo chat, porque a gente vai procurar resolver de forma rápida. Eu vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Rosana Clipe, sou museóloga aqui no Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. Desde já agradeço a presença de todas as pessoas que estão aqui para mais uma atividade do Projeto Cinema no Museu Sessão de Filme com Debate. O Projeto Cinema no Museu, ele iniciou lá em 2009. Ele é um projeto da coordenação de intercâmbio do Museu Antropológico da Universidade Federal de Goiás. De 2009 para cá, ele vem estabelecendo uma rede de parcerias com o cineclubismo goiano. É inclusive essa rede de parcerias que torna possível que o projeto esteja ativo quando a gente faz essas lives, por enquanto que a gente não pode retornar presencialmente para fazer as nossas sessões lá no Minas História do Museu Antropológico. A gente já está programando para fazer essa reabertura de forma segura, pensando no como e no quando, mas enquanto isso a gente continua com as nossas transmissões online. Inclusive, isso é uma tendência que a gente busca não retroceder, a gente vai permanecer após a reabertura com as atividades online e também as presenciais. As atividades online, elas permitem, inclusive, que a gente possa expandir o debate, né, pelas fronteiras, fazer um diálogo interestadual e internacional, incentivando esse intercâmbio cultural. Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas as pessoas. Também vou agradecer a presença dos nossos convidados de hoje, que também já são parceiros aqui do Projeto Cinema do Museu, o Cláudio Lírio, do Cineclube Mocamba, de Itabuna, na Bahia, o Ruiter Fernandes, do Cineclube Cine Arte e Cultura, de Acreúna, Goiás, também de Goiás, de Anápolis, o Luiz Eduardo Rosa, do Cineclube Xícara da Silva, e o nosso mediador da noite, do nosso principal parceiro durante esse momento da pandemia, que é o Cineclube Migração, representado pelo Francisco Lilo, de Goiânia, Goiás. Eu vou continuar aqui nos bastidores, vou acompanhar pelo chat todas as manifestações do público. Daqui a pouco eu vou disponibilizar o nosso link da lista de presença para emissão de certificados e vou chamar o Francisco Lilo, que vai explicar a nossa dinâmica da noite, e chamar os nossos convidados. Boa noite, Lilo. Boa noite, Rosana, boa noite a todos. Hoje queremos fazer um diálogo que tanto falamos sobre sustentabilidade. Uma dessas opções de sustentabilidade, e nesse momento de pandemia tem sido a mais viável, tem sido as leis de incentivo, fundos de cultura, leis emergenciais. Nesse momento, nós estamos difundindo, estamos aqui, pelo menos no estado de Goiás, estamos falando muito sobre a lei Aldir Blanc, que ela está para inscrição até dia 3 de outubro. Então, os cineclubes têm, dentro da Lei Aldir Blanc, no estado de Goiás, tem uma linha, né, só para cineclubes, e a quantidade de pessoas, cineclubes que podem ser apresentados ou que vão ser aprovados, são uma quantidade de 9 cineclubes, ou seja, uma quantidade bastante interessante, e estão sendo contemplados R$ 15.000 para cada cineclube, sendo que pessoas físicas também podem apresentar as suas como se diz, propostas, né, para a lei Aldir Blanc. Então, nós, pelo menos no estado de Goiás, esperamos que uns 15 a 18, 19 cineclubes apresentem propostas, e um pouco essa ideia dessa live é justamente poder incentivar, né, incentivar os cineclubistas a que eles
possam, de certo modo, participar, né? O modelo de formulário ele é bastante simplificado. Existe uma live nesse momento feita pelo um dos coordenadores da SEDUC, né, Wellington Dias, né, eles fizeram para todas as áreas, as áreas do Aldir Blanc, e entre elas sobre o cineclubismo também. Então, quem estiver interessado pode ir lá e ele tira todas as dúvidas que estão pendentes, que as pessoas geralmente têm nessa linha, né, de financiamento. Hoje nós convidamos algumas pessoas que já receberam algum tipo de financiamento, né, tanto na Aldir Blanc como em outras formas de projeto, e eu vou convidá-los para que eles possam comentar essa sua experiência. No caso do Cineclube Imigração, o Cineclube Imigração, ele foi adjudicado em 3 projetos ao Aldir Blanc, o ano passado, para a realização de uma oficina cineclubista, né? Este ano não é do Estado, mas também fomos contemplados com também uma oficina de formação cineclubista pelo projeto CLAC do SESC, Goiás, e em 2017 fomos contemplados com a lei, foi o primeiro fundo de cultura que nós nos adjudicamos foi a lei municipal, né, a lei de incentivo à cultura, onde foi um incentivo bastante interessante para o Cineclube Imigração, porque pudemos fazer bastante com o recurso adquirido e também permitiu, de certo modo, vislumbrar qual é a forma de sustentabilidade que poderíamos ter a partir dos fundos de cultura, né? E não só isso, acho que tem alguns elementos que são as parcerias, apresentação de projetos. Nós vamos falar sobre fundos de cultura financiados pelo Estado, né, pelo poder público, mas também lembrando que não há só o poder público para financiar estes projetos culturais. Também há outros tipos de financiamento e de parcerias que elas viabilizam o cineclubismo. Bom, nesse momento eu vou chamar aqui a nossa conversa Luiz Eduardo de Anápolis, para que ele nos conte a sua experiência com relação aos fundos de cultura, a proposta do Xícara da Silva e do Luiz Eduardo como gestor cultural. Luiz, a palavra é sua, por favor, nos fale a sua realidade. Bacana, Lilo. Eu peço o encaminhamento de um arquivo, Lilo, via o WhatsApp, se você puder dar uma olhadinha. Mas, enfim, uma boa noite a todos. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Lilo. Boa noite, Rosana, né, fazendo essa intermediação pelo Museu Antropológico. Bom, aqui em Anápolis, há mais de uma década, a gente tem acompanhado a construção do Plano Municipal de Cultura, né, no qual nós iríamos integrar ao Sistema Nacional de Cultura, e eu acredito que
o Sistema Nacional de Cultura seja o eixo, né, até para entrar nesse assunto, porque de a gente pensar o Aldir Blanc, de a gente pensar o processo de produção cultural, de nós pensarmos um pouco a história do Cineclube Xícara da Silva, né, não só, bom, dentro da sua condição como cineclube, em um primeiro momento, e em um segundo momento, dentro de um setor cultural, né? Bom, o Cineclube Xícara da Silva iniciou em 2009 e, dentro de suas condições ou particularidades, a gente iniciou com uma parceria com o SESC, né, Anápolis, no qual nós utilizávamos, né, até antes da pandemia, o auditório, no qual já tinha ali uma assessoria de cultura, em que realizava algumas exibições, e o Cineclube Xícara da Silva veio a somar nesse aspecto, né, e a provocar na unidade do SESC cada vez mais uma procura por cinema, né? Então, nesse sentido, então, se a gente pensar o processo cineclube, né, com produção cultural, a gente abre essa possibilidade de sustentabilidade, a gente abre essa possibilidade por exemplo, de outras parcerias, né? Em uma das oficinas, nos últimos editais, no último edital de 2020, da Lei Aldir Blanc do Estado de Goiás, eu fui contemplado, né, através aí do histórico, né, do Xícara da Silva, para que fosse realizada uma oficina, né, de cineclubismo. Então, nós ficamos durante 4 noites falando sobre cineclubes, história do cinema nacional e também da organização dos cineclubes. Em um determinado ponto da oficina, eu apresentei um pouco dessa lâmina aí que vocês estão vendo, né? Que são nós temos aí a principal atividade do cineclube, né? Dentro da questão da programação dos filmes, o debate, vamos dizer, dessa organização coletiva em torno do cinema, mas os desdobramentos que isso podem ter para que a gente aumente a sociabilidade, proporcione a questão da sustentabilidade e dê dinamismo, né, com outras atividades, mas eu coloco que outras atividades que não atrapalhem ou que não se sobreponha à ação de ser dos cineclubes. E aqui eu elenquei algumas, baseado na experiência com o Xícara da Silva. Ações culturais sociais, né? Em determinados momentos, você, dentro ali da coletividade, tem pessoas, frequentadores de cineclube, que em um determinado momento precisam de alguma contribuição, de alguma ajuda. Já fizemos feiras beneficentes, fizemos feira do Troca, né? Ali logo após a sessão, de forma a trocar, por exemplo, filmes, livros, né? Foi algo que teve bastante reverberação alguns anos atrás, e é uma ideia muito interessante, né, de você pensar a questão dos valores, né, dentro dessas trocas, dentro desse escambo, né, entender o valor simbólico das coisas, o valor, né, de intercâmbio também, né, de que eu tenho, né, você tem também, nós dois temos, né, as duas coisas. Então, nesse sentido, realmente até uma fala do ex-ministro da Cultura, Gilberto Gil. Exposições, né, ou seja, você pode ter ali dentro entre os frequentadores, artistas, né, que querem um espaço para expor, performática, né, que são outras formas de dinamização do espaço, do cineclube, né, com declamação de poesia, saraus, né, intervenções visuais. Teve uma sessão em especial que nós fizemos apresentando
o audiovisual full dome, né, e ali trazer um debate, né, da questão de cinema expandido, né, e de outras formas do audiovisual, né, e como o cinema, né, pode interferir nisso. A produção intelectual, né, as revistas, as críticas, tanto dos filmes que são exibidos no Cineclube, quanto também outros, principalmente, né, que passam nos cinemas, que estão nas plataformas, em voga, né? Então, sempre a revista foi, assim, desde na história, né, dos cineclubes no mundo, você tem importantes momentos, em trajetórias de cineclubes em que a revista teve impactos, né, não só na atividade ali do cineclube, como também em todo um movimento de cinema, né, ali naquele país e daí por diante, destacando aqui, por exemplo, o Carré do Cinema, né, no movimento da Novelle Vague. Bom, e também as parcerias, né, em que você realiza, né, determinados projetos em conjunto, com movimentos sociais, com instituições públicas. Você tem também possibilidades com o judiciário, né, inclusive tendo em vista tanto o poder público como também o judiciário. Você tem fundos, né, em que eu não sei se a Creuna pode falar um pouco mais, né, do Cine Sétima Arte, com o Reuter, a esse respeito, mas aqui nós tivemos, por exemplo, em Anápolis, a realização de um curta-metragem sobre a lei da Maria da Penha, com recursos vindos de um fundo, né, da Vara de Família. Então, se não estiver errado em relação a essa informação, mas veio de um fundo de algum dos juizados, né, em que são penas financeiras que têm que ser pagas, né, então, ou seja, há essas possibilidades, como também com instituições privadas, dificilmente com instituições privadas se trabalha no ponto de vista de transferência de recursos ou de alguma forma a sustentabilidade de alguma ação no cineclube, mas é possível também propiciar espaço, enfim, e outras formas de parceria. Então, por que eu estou trazendo isso tudo? Quer dizer, é um rol de possibilidades que vocês, principalmente falando a partir de Goiás, né, pode fechar, Rosana, essa lâmina, são uma série de ações em que a gente pode pensar o projeto de produção cultural alinhado à sustentabilidade do cineclube, tanto da sustentabilidade, por exemplo, propriamente do cineclube em si, né, no ponto de vista de sua estrutura, projetores, som, um lanche, uma sessão especial, ou algo nesse sentido, como também, né, se desdobrar em algo que eu digo que é a sustentabilidade do ponto de vista de recursos humanos. Que feio falar recursos humanos, mas falar no ponto de vista de estimular, né, os frequentadores, né, e muitas das vezes a gente uma experiência em que a gente lida, né, com interesses muito heterogêneos muito diferentes dentro dos cineclubes, né? Alguns estão pela cinefilia, outros estão pela sociabilidade, né, e por outras razões, e acaba que, bom, temos o principal, né, a exibição, o debate, a programação, a idealização, né, desse coletivo. Mas, por outro lado, a gente tentar ver como essas atividades, essa produção cultural também atingem esse estímulo, né, essa animação, né, em poder abrir uma porta, por que não, né, despertar, né, um talento, um viés profissional, né, seja no audiovisual, seja no cinema, seja propriamente na produção cultural, em produzir mostras, o que para nós, na experiência do Cineclube Chicana Silva, foi possível. Né, chegou um momento que, com o parceiro SESC, né, demandando
mostras do CineSesc São Paulo, os curadores e os organizadores foram clubistas, né, que utilizavam o espaço do auditório. Então, ou seja, uma possibilidade, né, uma janela profissional, né, de produção cultural. Então, eu acho que nessa primeira rodada, eu até já falei muito, e continuando esse debate, a gente aprofundar um pouco essa questão de produção, falando nesse primeiro momento de possibilidades, mas depois falando também de políticas públicas, de sistema de cultura. Eu falava da Rosana, se não parar o Luiz, ele não para, não. O nosso próximo convidado também é uma pessoa que gosta muito de falar. Eu vou convidar o Ruiter Fernandes. Aqui os 4 adoram falar, né? Claudinho também não fica longe, o Ruiter também é especial, e o Luiz, a gente começa e não para. Ruiter, nos conta a tua história desde a formação e desde os primeiros projetos, e conta mais ou menos essa tua história, que eu acho ela muito importante para motivar, incentivar o público, né? Porque no caso de Acreúna, vocês são uma referência de gestão em projetos no estado de Goiás. A palavra é tua, por favor. Primeiro vamos testar o áudio, tá bom aí, pessoal? Perfeito, tá ótimo. Bom, gostar eu gosto muito de falar, mas hoje, por uma questão mesmo de tempo, né, só estou participando aqui com vocês, porque a gente não pode voltar atrás com a palavra, mas vamos inaugurar a nossa loja aqui, a nossa empresa, na quarta-feira, e muita coisa está dando errado aqui, Lady Murphy. Mas a gente está na correria aqui, o pessoal está ali trabalhando, montando tudo, então vou ter que resumir hoje, para a alegria de todos. Pessoal, nós iniciamos a nossa história aqui com o cineclubismo em 2009. E nós fazíamos cineclubismo sem saber que o que fazíamos era cineclubismo. Descobrimos isso um pouco depois, em 2010, quando eu estava ali circulando pela internet e tal, encontrei um edital federal chamado Cine Mais Cultura. E dei uma lida e falei, caramba, o que a gente faz é isso. Né? Não tinha ideia do que era cineclubismo, vou ser sincero com vocês. E levei esse projeto para a prefeitura, para o pessoal da administração, e o nosso departamento de projetos disse o seguinte, que não podiam fazer aquele projeto, trabalhar aquele projeto, que tinham outros projetos mais importantes em andamento e não tinham tempo para aquilo. E eu não tinha a menor experiência também, confesso, com elaboração de projetos. Mesmo assim, eu resolvi tentar, e nós, então, eu fiz a inscrição do projeto e passamos. Conseguimos, então, o equipamento para começarmos aqui, para darmos sequência no que a gente já fazia, né? Porque era tudo com equipamento emprestado, um projetor de uma escola, o telão era improvisado, mas a gente usava ali o auditório da biblioteca municipal para passarmos filmes. E em muitas situações a galera debatia, em outras não. Em outras situações a gente só assistia os filmes mesmo. Mas o que não desconfigura também o cineclubismo, né? Segundo o próprio Silvio Tendler, um dia a gente trocando ideia com ele ali em Anápolis, ele disse que não necessariamente, para ser cineclubismo precisa configurar o debate, mas na maioria das vezes a gente sabe que sim. Bom, para resumir, foi assim que a gente implantou e o projeto começou a crescer. E em parceria com a Secretaria de Educação, que sempre foi uma parceira a mais forte, talvez, que a gente já teve aqui. A coisa foi fluindo cada vez melhor. Conhecemos o pessoal de Anápolis, desde o primeiro encontro que aconteceu ali. Começamos a participar, a nos integrar junto com a galera do cineclubismo e aprender, então, um pouco mais sobre essas experiências cineclubistas que são tão diversas. E começamos também a desenvolver o nosso próprio estilo aqui também. Eu acho que cada lugar tem aí uma pegada, né? E aqui a gente foi
trabalhando um pouco pelo viés da experimentação da produção audiovisual também, além das exibições e debates e dos trabalhos que a gente fazia junto com a Secretaria de Educação, que talvez vocês não vão acreditar, mas a gente tem como comprovar esses dados. Nós tivemos, em um mês, atendemos mais de 800 crianças. Era um fluxo muito grande. Por quê? Porque a Secretaria de Educação participava direto ali com a gente. Vou adiantar um pouquinho, né, porque eu disse que ia resumir, mas já estou me alongando. E depois disso, nós já, dessa participação com o pessoal de Anápolis, nasceu do cineclubismo um festival de cinema aqui em Acreúna, que é o AFIC, o Acreúna Festival Internacional de Cinema. É um festival de cinema que nasceu do movimento cineclubista e dessas participações que a gente começou a fazer. Participamos também da Jornada Nacional, dos encontros na cidade de Goiás, em Faina, enfim, já tem bastante tempo que a gente está nessa área, né? Há mais de 10 anos, né? Começamos em 2009. E esse ano também fomos contemplados pelo edital municipal da Lei Aldir Blanc. E hoje eu tinha perguntado para o Lilo o seguinte, qual seria o foco, o que a gente poderia falar? Eu falei, olha, fala quais projetos vocês já participaram, e o que você recomendaria. Uma das coisas que eu recomendaria seria a gente trocar de governo, que esse governo, infelizmente, não só para o campo do audiovisual, mas eu acho que em todos os segmentos da cultura, está havendo, sim, um desmonte nítido da cultura. Como eu iniciei essa fala, falando do Cine Mais Cultura, era um edital, um projeto maravilhoso, onde realmente tinha a intenção de democratizar o acesso ao cinema através do cineclubismo. Isso lá em 2010. Mas, infelizmente, a gente sabe, né, que houve aí esse desmonte mesmo, de todo esse processo. Enfim, não quero ficar me alongando, que eu acho que a gente pode debater um pouco as diversas experiências, né? Acho que todo mundo que está participando aqui, a não ser os que vão ver essa live depois aí gravada, mas eu acho que a maioria aqui já conhece as experiências um do outro. Mas é isso, pessoal. Mais uma vez aqui uma honra estar aqui com todos, né? O exemplo aí do Luiz, que é um cara muito metódico, por mais que ele diga que não, mas é. Então, Anápolis tem essa pegada, tem essa coisa organizada, sabe? É uma galera que realmente faz a coisa buscando excelência no que está fazendo. Tem a gente aqui que faz a coisa no peito e na raça e buscando parcerias com quem sabe fazer o que a gente às vezes não sabe. E aí vai fluindo, vai acontecendo e a gente vai fazendo. Tem o Francisco Lilo, que é aí hoje uma das pessoas que levanta com força, com garra mesmo, a bandeira do cineclubismo no estado de Goiás. E tantas outras pessoas. Até peço desculpas por ter citado só esses dois, mas são as pessoas que a gente tem esse contato mais direto. A Sirlene, né, o amigo Balbino, que não é aqui de Goiás, mas está sempre com a gente também. O Wesley, lá de Faina. Enfim, somos aí uma irmandade que tem se ajudado, e eu me arrisco a dizer que o movimento cineclubista goiano, ele está vivo, ele está acontecendo, ele está fluindo, e talvez seja hoje um dos mais representativos do Brasil. Obrigado, Ruiter. Fazer o reconhecimento tanto ao Ruiter como ao Luiz. O Luiz e o Xícara da Silva é uma referência também para nós, enquanto a organização mesmo, né? Talvez foi o primeiro espaço, não sei, Ruiter, você que participa há mais tempo que eu aqui em Goiás, acho que foi um dos primeiros referentes de encontros cineclubistas, né? E todo o ano, né, tinha aquela pegada dentro do festival, Anápolis Festival de Cinema, você tinha o encontro de cinema educação e o encontro de cineclubes, né? Que acho que o Luiz não mencionou, mas o primeiro, acho que foi do Centro-Oeste, e depois foi do estado de Goiás.
Eu vou chamar, então... Inclusive, Lilo, desculpa, sim, pode falar. Sua fala, eu me arriscaria a dizer que foi justamente por conta dessa iniciativa de Anápolis que o movimento cineclubista em Goiás se reestruturou, através dos encontros. Então, muita gente chega a criticar os encontros cineclubistas e tudo, dizendo que aquilo não leva a lugar nenhum. Leva sim, levou isso aqui, por exemplo, a essa sequência de todo esse trabalho, ao surgimento de festivais aí no interior. Então, eu diria que Anápolis tem um papel muito importante nessa reestruturação do movimento cineclubista goiano. Nós estávamos em Anápolis quando coordenamos a reunião, o encontro cineclubista em Goiânia, lá na Vila Cultural Parapanalina, onde você participou, e foi ali também que nós conversávamos de fazer um encontro de cineclubes de Acreúna, lembra? Que era teu sonho, e a gente conseguiu concretizar ele, e já vamos, acho que no sexto já, né? Quinto ou sexto, estou até na dúvida. Acho que quinto ou sexto. Acho que nós fizemos, acho que no quarto nós fizemos a eleição da União dos Cineclubes de Goiás, né? Exatamente. E tivemos o prazer de realizar 2 encontros no festival, né? Sim, no festival que nasceu dos encontros. Sim. Então, assim, tanto Anápolis como a Acreúna tem uma referência muito importante nesse processo de retomada, né, de consolidação do cineclubismo em Goiás. Eu vou, então, para não alongar tanto, convidar o Claudinho, que ele não é do estado de Goiás. O Cláudio também uma referência, sempre está com a gente, é um convidado especial. Claudinho, a palavra é tua e nos conta a tua experiência dentro do cineclubismo e dentro dos projetos. Boa noite. Boa noite, Lilo. Você me escuta? Perfeitamente. Pronto. Então, eu queria, primeiramente, agradecer a Rosana, né, e ao Museu Antropológico pelo convite. Agradecer também ao Lilo, né, do Cineclube Imigração. Agradecer também ao Luiz Eduardo pela sua fala aí do Cineclube Chica da Silva. E ao meu amigo Ruiter, né? Tive a oportunidade de conhecer o Ruiter pessoalmente lá em Itaparica, o Lilo também. Acho que foi o primeiro encontro que nós nos conhecemos pessoalmente, foi em Itaparica. Agradecer a vocês todos e dizer que para mim é um prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar um pouco essas experiências, né? Eu falo aqui da cidade de Itabuna, no sul da Bahia, o Cineclube Mocamba, ao qual eu represento. Vou procurar aqui ser bastante resumido, né? Como vocês bem sabem, a gente gosta de falar, né? E é bom gostar de falar, faz parte. É um cineclube que ele foi criado no ano de 2008, então nós temos aí bem parecidos os anos de criação, né? O Chica da Silva foi em 2009 e o Ruiter também, com o projeto do Cinemais, foi em 2009, e nós fomos criados, vamos dizer assim, em 2008. Foi em 2008 que nós nos reconhecemos como cineclube, né? Como o Ruiter falou, nós já desenvolvíamos a ação cineclubista, né? Até já conhecíamos, né, o que era um cineclube, né? Nós viemos do movimento estudantil, então fizemos parte na universidade onde nós estudamos, tivemos contato com cineclubes, mas não desenvolvíamos como um cineclube, propriamente dito, a ação. Nós fazíamos a exibição de audiovisuais, fazíamos os debates, mas não chamávamos aquilo ali de uma ação cineclubista. É uma mostra, alguma coisa assim, né? É bom eu colocar que o Cineclube Mocamba, na realidade, ele é um instrumento dentro de uma ação maior que nós desenvolvemos, né? Primeiramente, eu gostaria de contar uma história, porque é importante para que vocês entendam da onde que vem o Cineclube Mocamba. No ano de 2000, né, nós sentimos a necessidade de nos organizarmos, né, porque estávamos fazendo as nossas ações muito dispersas
e chegamos à necessidade, à consciência de que era preciso trabalhar a organização. Então, nós montamos uma organização não governamental, né? Criamos uma organização não governamental, com o CNPJ, com o estatuto. O nosso foco principal, né, dessa instituição é trabalhar a questão do debate do modelo de desenvolvimento, né? É uma instituição que trabalha com esse foco, né? Nós sabemos que nós temos alguns modelos de desenvolvimento, o que está aí mais, né, imperando aí o imperialismo, vamos dizer assim, do modelo de desenvolvimento, é esse modelo que usa, né, indefinidamente os recursos naturais, né, que trabalha com a questão da monocultura, né? Então, nós trabalhamos numa perspectiva de trabalhar, desenvolver ações com o pensamento da agroecologia, do equilíbrio, do uso sustentável dos recursos naturais, da comercialização dos produtos agrícolas, da certificação orgânica, como é que eu posso dizer assim, da economia solidária, né? Esse é a perspectiva do trabalho que a organização desenvolve. Então, no ano de 2000, nós criamos a OCA, que é o Centro de Agroecologia e Educação da Mata Atlântica. A OCA é uma instituição não governamental, tem o seu estatuto, tem o seu regimento, né? E tem os seus associados, os seus sócios. Nós temos associados tanto da área urbana, né, como da área rural. Na área urbana, nós temos professores, nós temos engenheiros agrônomos, eu sou administrador de cooperativa, nós temos geógrafos, professores de história, né, professores aqui, funcionários públicos. Então, temos aí um nicho, vamos dizer assim, de pessoas diversas, né, pessoas que são agentes comunitários, entendeu? Que trabalham com escolas. E no campo rural nós temos assentados de reforma agrária, alguns assentados que fazem parte da instituição como associados, né? Nós temos agentes da Pastoral da Terra, né? Da CPT, da Comissão Pastoral da Terra. Então nós temos um leque de pessoas que compõem a instituição. E a instituição, né, por ser uma instituição não governamental, ela precisa buscar a sustentabilidade, ela precisa buscar um recurso para desenvolver a sua ação, aquilo que ela propõe, porque toda ação que vai ser desenvolvida precisa de ter um recurso para ser desenvolvido, né? Qualquer ação que você vai fazer, você precisa ter dinheiro para fazer a ação. Então, nós utilizamos grande parte dessas pessoas que fazem parte da instituição, né, que fazem parte da organização, né? Fizemos muitas capacitações, grande parte dessas pessoas já tem know-how, vamos dizer assim, na elaboração de projetos, principalmente projetos no âmbito ambiental, que são os projetos, né, a linha principal de trabalho que nós desenvolvemos, que é a linha ligada à questão da agricultura, né, da agroecologia, né, do trabalho com a terra, com os agricultores, né, com os assentados, com os quilombolas. Então, essa região aqui que nós moramos, é uma região, é o território que nós chamamos do território litoral sul, aqui no sul da Bahia, né? Itabuna, Ilhéus, Canavieiras, Itacaré, Uruçuca, Ubaitaba, Itajuípe, né? Ibirapitã, Camaquã, né? Itajuípe, né? Várias cidades que fazem parte dessa região. É uma região histórica, vamos dizer assim, né? Aqui Ilhéus foi capitania hereditária, tem toda uma história reconhecida aí por todo o Brasil. Temos aqui Jorge Amado e várias outras, vou aqui ficar citando aqui, mas nós sabemos que é uma região que tem a sua, vamos dizer assim, o seu referencial histórico, né? E também é uma região que foi palco, inclusive, de grandes produções cinematográficas. Muitas produções cinematográficas foram produzidas aqui, né, em Itajuípe, né, em Ilhéus, em Canavieiras, né, novelas foram feitas aqui, nessa região, né, então já foi cenário de filme, já foi cenário de novela, então é uma região propícia, vamos dizer assim, para se trabalhar isso. Nós temos aqui um ambiente propício, né, principalmente no que diz respeito
a profissionais, né, tanto profissionais na parte técnica, como profissionais na área do teatro, né, que tem renome nacional, que participa de espetáculos a nível nacional. Então, é uma região propícia. Então, a instituição, ela vem desenvolvendo as suas ações nessa perspectiva aí, desenvolvendo projetos, né, de captação de recursos e tal. Só que quando chegou o ano de 2008, nós tivemos a possibilidade, né, fomos convidados, né, a partir de um trabalho que nós estávamos desenvolvendo aqui, que foi a Mostra de Cinema Ambiental da Bahia, daí que veio o nome Cineclube Mocamba, né? O Cineclube Mocamba, o nome veio de um projeto que nós elaboramos, apresentamos esse projeto para o Banco do Nordeste, né? E o Banco do Nordeste, né, a gente sabe que tem uma infinidade, não só o Banco do Nordeste, mas existe uma infinidade de organizações, né, que financiam projetos. E aí, por isso que nós montamos essa instituição não governamental, justamente para a gente poder ter possibilidades diversas de captar recursos, né? Porque você pode ter uma possibilidade de captar recursos aí em diversas áreas, não só na área cultural, né? Não ficar restrito simplesmente à área cultural. Você ter possibilidade de captar recursos em outras áreas também. Então, o Banco do Nordeste abriu o edital e nós mandamos um projeto que foi a Mostra de Cinema Ambiental da Bahia. Daí surgiu o Mocamba. Nós tivemos a possibilidade de nos encontrarmos com a Gleiciara e o Sérgio ali em Salvador. Teve um evento lá dos Cineclubes da Bahia, né? A criação da União de Cineclubes da Bahia, e pelo trabalho que nós estávamos desenvolvendo aqui com essa questão das mostras, grande parte dos projetos que nós desenvolvíamos na parte ambiental, sempre tinha lá a parte cultural, né? Sempre tinha lá, por exemplo, a gente fazia um projeto para executar uma feira, né? Ou fazer um seminário, né? Ou fazer um workshop, ou alguma coisa assim, sempre tinha a parte cultural. E sempre dentro dos projetos nós colocávamos também a parte de exibição e debate do audiovisual, né? Então, sempre tinha isso dentro dos projetos. Então, mas nós não chamávamos isso de cineclube, chamávamos de mostra, cine debate, vamos fazer um debate, o tema vai ser esse, apresentava um filme, fazia o debate com os agricultores, com as pessoas que estavam lá, tal, e apresentamos esse Mostra de Cinema Ambiental da Bahia, né? E aí fomos para Salvador, conhecemos o Sérgio, e aí, quando nós retornamos desse evento, desse encontro, que foi a fundação da União de Cineclubes da Bahia, né, que foi praticamente no ano de 2009, 2008, né, foi final de 2007, quando nós retornamos de lá, nós criamos o Cineclube Mocamba. E o Cineclube Mocamba, nessa mesma perspectiva, ele sempre trabalhou na busca de captar recursos para desenvolver as suas ações. Né, porque a gente sabe que não tem como desenvolver, aliás, não, nós sabemos que pode ser desenvolvidas ações, porém, é muito mais complicado. Né? Nós precisamos ter, como nós estamos trabalhando aqui no tema de sustentabilidade, a ação precisa ser sustentável. Nós precisamos captar recursos, nos organizarmos, né? E aí a nossa instituição, ela nos deu capacidade, capilaridade de captar recursos em diversas áreas, né? E aí, com essa, vamos dizer assim, esse reconhecimento, né, do ser cineclubista, da ação cineclubista, nos abriu um leque ainda maior, né, que foi a captação de recursos no ambiente cultural, coisa que nós não fazíamos, nós mandávamos projetos para outros ambientes, né, tanto a nível nacional como a nível internacional, não para o ambiente cultural. Então, com o reconhecimento do Cineclube, nós começamos a desenvolver ações de captação de recursos, tanto na Secretaria de Cultura do Estado da Bahia, né, a Secult, com os editais que eram lançados pela Secult, também a nível federal, né, e a nível internacional também. É claro que quem atua no ramo de captação de recursos sabe que você escreve 100 projetos e aprova 5 projetos, né? Você tem que estar lá com o seu projeto disputando, porque são milhares, centenas de projetos que são apresentados para um edital, né? E você tem que ter sempre um projeto. Então, nós criamos um banco de projetos, entendeu? Projetos em várias linhas, né?
Alguns nós aprovamos, outros não foram aprovados, porque faz parte, né? Nem todos os projetos que foram apresentados foram aprovados, tivemos sucesso em alguns e fracasso em outros, né? Na realidade, tivemos mais fracassos que sucessos, mas os sucessos que nós tivemos, nós executamos com alegria, né? Nós elaboramos um projeto, por exemplo, para trabalhar com educação, né? Porque a nossa ação é uma ação de educação, né? Todo o trabalho que a instituição desenvolve, o foco da educação é o norte principal, e nós desenvolvemos um projeto que nós chamamos de Cinema Negro em Foco, que é trabalhar essa questão da produção cinematográfica negra nas escolas públicas aqui da cidade de Itabuna, não só na perspectiva do negro, né, enquanto tema do filme, né, passar um filme lá que fale sobre escravos, fale sobre preconceito, mas não só nessa perspectiva, mas também o negro enquanto ator, né, ele atuando, né, dentro do filme, ele enquanto produtor, né, ele enquanto fazendo parte da equipe de produção. Então, a gente trabalhou essas 3 vertentes do cinema negro na escola, né? Aprovamos também um outro projeto que foi o cinema mostra em agroecologia. Esse já foi mais voltado para o campo, foi em escolas rurais, né, ligadas a escolas de reforma agrária, de assentamentos de reforma agrária. Então, nós fizemos uma tour aí por umas 5 escolas de diferentes municípios ligados a diversos movimentos sociais, movimentos de trabalhadores rurais sem terra, e outros movimentos também, né, da agricultura familiar aqui da região, apresentando debates, mostras, né, de audiovisuais nessa pegada da agroecologia. Nós tivemos também um projeto que nós aprovamos, esse já foi um projeto articulado a nível estadual, que foi a rede cineclubista nas escolas. Foi um projeto que foi executado pela OCA, né, ligado à questão cineclubista. Então, para você executar projetos ligados à questão cultural, principalmente, que é o que nós estamos falando aqui como foco principal, você precisa ter um currículo, né? Então, nós procuramos criar esse currículo, desenvolver ações, criar essa história da nossa ação no âmbito cultural. Então, a participação dos eventos, né, desses encontros, né, essas ações cineclubistas que nós fazemos, né, a participação na jornada cineclubista, a filiação ao Conselho Nacional de Cineclube, tudo isso nos deu lastro, vamos dizer assim, para criar uma história. E quando você vai mandar um projeto, você tem que mandar lá o seu histórico, né? A história da instituição naquela ação. Tem história naquela ação? Então, se eu estou falando que eu vou fazer um projeto de cineclube, eu tenho que ter história naquilo que eu vou fazer. Então, a gente criou essa história através desses projetos. Nesse momento, com a questão da Lei Aldir Blanc, né, um pouco antes, vamos dizer assim, da Lei Aldir Blanc, nós também evoluímos, e a partir da possibilidade de criar o MEI, né, que é o microempreendedor individual, nós também criamos uma microempresa individual. Então, nós temos a possibilidade de captar recursos pessoa física, pessoa jurídica, instituição não governamental e microempreendedor, né? Então, nós criamos o MEI, e nesse momento da pandemia, nós elaboramos alguns projetos que foram aprovados, né, via Lei Aldir Blanc, tanto aqui no município como no estado também. Nós somos ponto de cultura reconhecido aqui pela Bahia, aprovamos um projeto ligado à questão do ponto de cultura. Nós estamos com um projeto parado, né, 30 mil reais na conta bancária, eu não posso gastar ele, porque é um projeto de cinema nas escolas, só que as escolas estão paradas, eu não tenho como fazer exibição, e eu fiz a opção de não fazer o projeto usando plataforma digital, virtual, né? Então, eu quero fazer a ação cineclubista, então estou com um projeto de 30 mil parado para ser executado e aguardando aí. Então, eu vejo que o caminho, pelo menos, que nós trilhamos para buscar a sustentabilidade foi nos organizarmos enquanto instituição, enquanto grupo, termos objetivos, metas, planejamentos e elaboração de projetos, equipe, pessoas capacitadas para isso.
Então, era isso que eu tinha para falar. Eu vou deixar um pouco aí mais o debate aí para que a gente possa compartilhar um pouco mais as experiências com os demais colegas e amigos aí, cineclubistas. Bom, é muito importante, eu acho que a gente compartilhar há um certo tempo, fora aí dos encontros cineclubistas, presenciais, né, que são, talvez, eu acho que muito mais interessantes, né? Não que os online não seja, porque nós tivemos experiências online aí em relação a encontros cineclubistas muito importantes, muito interessantes, e talvez até pela representatividade, né, e a presença mesmo online, com, né, um universo aí de cineclubes que a gente ainda não conhecia. Mas, enfim, nesse sentido, em que a gente olha a possibilidade do áudio. Luiz, desculpa, o teu áudio está muito baixo. Teu áudio está baixo. Será que não aumentar? Você está no celular, né? Isso, estou no celular. Será que não está o som? Não está a meia? Está baixo o som. Aumenta o som do teu celular. Acho que de repente pode ser isso. Problemas técnicos. Isso acontece nas melhores famílias. Olá, 1, 2, 3. Agora sim, perfeito. 1, 2, 3, agora tá. Ixi, caiu. O Luiz caiu. Ruiter, chamemos o Ruiter, quando o Luiz entrar, a gente já entra o Luiz. Pode ser? Voltou. Voltei aqui. Agora sim? Certo. Perfeito, até agora para sim, Luiz. com essa questão desses problemas técnicos, né? E também acredito que a gente já trabalhou um pouquinho, falou um pouco, né? A respeito da questão do Cineclube Xícara da Silva. Então, assim, acredito que a nossa participação política, né, e social foi em cima de trabalhar esses sistemas de cultura, né? Por exemplo, o Fundo Municipal de Cultura. O Fundo Municipal de Cultura aqui de Anápolis, ele se desdobra em investimentos, né, aí que tem crescido a cada ano, e no último foram de 800 mil. E para mim o mais importante não é a questão, assim, não só importante o valor, né? O valor é importante, mas ele não é a prioridade, mas como essas verbas, né, e a autonomia que os agentes culturais têm com o Fundo Municipal de Cultura, eles têm para realizarem projetos como o Arrodeia, né, que foi um projeto que integrou uma realidade aqui do município de Anápolis, de imigrantes e refugiados, principalmente reunindo a questão dos imigrantes haitianos, dos imigrantes venezuelanos, né, dos imigrantes africanos, né, principalmente dos estudantes africanos, por ser uma cidade aí universitária, de integrar esses alunos intercambistas, e também de si, né, de colocar a questão negra, de colocar essa importante, e as questões aí, né, de gênero e por aí em diante. Então, e o que a gente coloca em relação à questão da Aldir Blanc, né? Eu acho que há um aproveitamento da gente trazer esses projetos, né, que a gente tanto tem sonhado ou tem discutido dentro dos cineclubes, né, de mostras, de ações culturais, mas, por outro lado, é importante a gente ver também a Lei Aldir Blanc como uma resposta em relação ao desmonte da cultura,
né, feito principalmente por principalmente pelo congelamento, a paralisação, inclusive também o fim, né, de instituições, de órgãos, né, federais que respondiam, né, a uma política cultural. Então, a Lei Aldir Blanc, ela reúne o Brasil, né, em um sistema de cultura, ou talvez até como ele, de alguma forma, como ele poderia ter acontecido, né, se continuasse nos estágios seguintes, né, que são os fundos para o Estado e para o município, né, tendo em vista que a nossa luta cultural, né, no próprio país, em demonstrar, né, a importância desses profissionais que atuam na cultura, da cultura como o espaço de transformação social, cultura como resistência, né, como enfim, como desenvolvimento humano, como também uma nova relação, né, com o meio ambiente, né, enfim, e as questões que nós temos aí em pauta de retrocessos, né, em relação nas questões sociais aqui, né, do nosso país. Então, entender a Lei Aldir Blanc, né, entender esse recurso que chega, né, e que os cineclubistas vão buscar e que chega a eles, né? Então, eu acredito que é um momento de aproveitar, né, e de colocar, né, a presença não só de um mero fazer, não só de uma mera ação cineclubista, mas que demarque, né, seja na realidade onde vocês estiverem, uma proposta de mudança, uma proposta de transformação, né, seja com o próprio público cineclubista, como, por exemplo, as oficinas, né, o público mais próximo, como também em relação a outros públicos, o que nós, dentro do cenário que vemos, social, cultural, a gente consegue avançar, a gente consegue dar um upgrade, né, dentro dessa possibilidade. E entendendo que não foi uma luta, né? Foi toda uma luta, tanto a Lei Aldir Blanc, que continua sendo em todo o seu processo, a revelia, né, da morosidade do Estado, né, contou com muitos militantes aí dentro dos órgãos municipais, estaduais, né, em se doar bem mais além, né, dos seus afazeres, de suas funções, né, como servidores públicos, para que a lei chegasse aos municípios e aos estados de uma forma emergente, e dessa mesma forma, nesse mesmo espírito de luta, continua para a Lei Paulo Gustavo, né, em que aí inicialmente prevendo aí o valor de 4 bilhões. Né? Então, eu acho que o desafio é esse, em como a gente reconstrói, né, esse sistema de cultura nacional, né, integrando os agentes, integrando os territórios, indo além dos territórios, né, a gente conseguindo se ver, né, em causas próximas, em diferentes identidades, né, que a gente possa também repensar a nossa prática, né, enquanto cineclube. Então, reconstruir, né, novamente esse sistema cultural brasileiro, e por que não, né, da gente falar aí de reconstruir sociedade também, né, de lutar aí contra determinados retrocessos que nós temos, principalmente no campo da cultura. Eu acho que pelo menos nessa rodada era o que eu queria frisar. Aí vai a palavra. Polilo, né? O áudio tá bom aí, pessoal? Eu também mexi aqui um pouco. Tá perfeito, tá perfeito. Tranquilo. Bom, pessoal, eu acho que o momento para todos que têm algum tipo de ligação com cultura
E quando eu falo isso, eu não falo de agentes culturais, eu acho que eu me refiro, então, a todo e qualquer cidadão, né? Porque tem gente que acha que não tem ligação com a cultura, mas, obviamente, tem. Porque quem não produz, consome. E todos nós, de uma forma ou de outra, temos essa ligação com a cultura. Então, é momento, sim, da gente repensar, como o Luiz falou, né? Como recriar esse sistema, né, que foi pensado há tanto tempo aí, tentou-se implantar, mas, infelizmente, a gente viu que o processo não seguiu e a ideia era muito interessante, né, que era que cada ente tivesse ali a sua representatividade, tivesse seu espaço preenchido, a União, né, de uma forma muito bem definida, os estados e os municípios, acima de tudo os municípios, os pequenos municípios, porque às vezes tem gente que pensa que em município pequeno não há cultura. Como alguém pode dizer algo assim? Eu conheço cidades com menos de 5 mil habitantes. Olha que existem, viu? Cidades com menos de 5 mil habitantes, com até, inclusive já tivemos editais para municípios com até 5 mil habitantes, onde tem uma cultura fortíssima, cultura popular e várias outras esferas, né, ali representadas, mas que infelizmente não tem voz, né? Mas existe, já existe há muito tempo, e vai continuar existindo, independente de ter apoio ou não, fomento ou não do poder público, mas esse fomento ele é importante. Por isso a gente tem que se organizar e quem já tem um pouco de experiência na área precisa tentar repassar isso a quem não tem. Precisa tentar contaminar esses outros agentes culturais que às vezes nem sabem que são agentes culturais, mostrar que eles podem alcançar espaço, que eles podem buscar recursos para a realização de projetos que vão, de alguma forma, dar um pouco mais de visibilidade para o trabalho, né, que eles realizam. Enfim, eu acho que esse é um dos papéis importantes agora para o cineclubismo nesse momento. Né? Repensar toda uma... De que forma a gente pode auxiliar nessa reestruturação, né, desse movimento em prol da institucionalização da cultura? O que a gente poderia fazer para a gente continuar realizando isso, porque a gente já faz isso de alguma forma, mas será que tem como a gente intensificar, fazer isso de forma mais profissionalizada, vamos dizer assim? E no mais é isso, pessoal, não quero ficar tomando muito tempo de todos, não, tá? E é isso aí, bola para frente, estamos juntos para o que der e vier. E aí, Rita, acho que é importante a gente trazer um pouco esse conceito de cultura, né? Eu acho que quando você traz isso das cidades pequenas, a gente precisa, vamos dizer assim, pensar um pouco no conceito de cultura. Porque o que é cultura? Muitas vezes a gente pensa que cultura é uma pessoa que canta, né? O cantor é cultura, o ator é cultura, o cara que escreve, né? O escritor é cultura. E será que é só isso que é cultura? Será que é só isso? Será que é só um cinema, um teatro, uma dança, uma música? A gente tem que abrir os nossos horizontes para o conceito de cultura. Né? Aí eu trago um exemplo aqui, por exemplo, o agricultor familiar. Ele faz parte da cultura? Ele é um agente cultural? Né? Aquele cara que está lá plantando milho, que está lá plantando feijão, que está plantando a cenoura, que está plantando alface, que planta as frutas e as verduras e traz para a feira é um espaço cultural? Será? Então precisamos ampliar o nosso horizonte, porque só ampliando o nosso horizonte é que nós vamos reconhecer esses ambientes culturais que nós temos dentro dessas pequenas cidades. Na realidade, são os verdadeiros ambientes culturais, estão lá. As pérolas estão nas menores cidades, não estão nas grandes cidades. Nas grandes cidades, as pérolas saem das pequenas cidades e vão fazer sucesso nas grandes cidades, né? Que é onde estão lá as produtoras, tal. Mas, normalmente, o grande cantor, o grande ator, o grande isso, o grande aquilo, que está hoje em São Paulo, Rio, nesse ambiente aí, ele veio do interior, ele veio lá da cidadezinha lá, né? E aí, se chega na cidadezinha lá, tem a tiazinha lá que faz o queijo,
tem o outro tiozinho lá que moe e faz o caldo de cana, tem o outro que faz o pastel, tem aquele que produz a mandioca, que leva à feira. Então, esse ambiente cultural é que nós temos que trazer, né? Então, essa nossa organização, ela traz isso, e isso traz amplitude no que diz respeito ao nosso conceito de cultura. Eu digo o seguinte, essa lei Aldir Blanc, ela é importante, não vou dizer que ela não foi importante, não. Muito importante, mas nós temos que ter clareza que é o seguinte, nós não temos políticas culturais. Não existe no governo federal uma política para o setor cultural. Você citou aí o Cine Mais. Cine Mais é uma política federal, do governo federal, para o setor cultural do audiovisual, ligado principalmente ao cineclube. Tem a política, aí você acessa a política através de um edital, você escreve um projeto, captou recurso, executa. Não existe isso. Olha o que eu vou dizer aqui, até, né? Nós temos que agradecer, inclusive, ao Covid-19 para que a Aldir Blanc existisse, porque se não existisse Covid-19, consequentemente, nós não teríamos nada, não teríamos isso. E engraçado, né, que a Covid-19, ela fez com que, né, o sistema de cultura fosse colocado em prova, porque esse sistema foi criado no governo Lula, né, mas ele não foi, de fato, consolidado, né? Não se executou a política do fundo a fundo, os municípios não criaram seus conselhos, grande parte dos municípios não criaram, e por conta da Aldir Blanc, os municípios tiveram que agilizar os seus processos para criar os seus conselhos, para receber o recurso, ter a conta. Então, forçou, né? O que aconteceu com a Aldir Blanc? Todos os municípios da esfera nacional receberam um recurso. Quem executou, aí a gente não sabe se todo mundo executou, se todo mundo gastou, se gastou da forma certa, como é que foi, a gente não sabe. Existe um mundo aí de município aí que a gente pode ter analisado. Mas todo mundo recebeu. E isso foi bom. Mas não é uma política, foi uma coisa pontual. Eu acho que nós precisamos trabalhar no desenvolvimento de uma política que ela seja contínua, não uma coisa pontual. E uma outra coisa que eu falo, eu não tenho nada contra, acho muito legal, mas a gente tem que ter uma preocupação um pouco maior, né? Infelizmente, né, vocês podem até não concordar, com os nomes que nós vamos dar às leis. A gente fica num vício, entendeu? De ficar ali no circuito São Paulo, Rio, e os nomes que nós damos, homenagear fulano, homenagear... Pô, tanta gente que representa a nossa cultura, entendeu? Que foi embora, né? Que foi assassinado, o Morro do Catendê foi assassinado, mataram o cara, mestre de capoeira. E qual é a homenagem que o segmento cultural fez a Morro do Catendê? Nenhum, nada, né? Aí a gente vai homenagear quem? Vai homenagear, né, Paulo fulano lá, que morreu de Covid, certo? Pô, a gente tem que ter um pouco de consciência, porque se a gente não formar essa consciência crítica nas pessoas, a gente não vai conseguir evoluir, né? Não vamos conseguir desenvolver políticas culturais, porque a política cultural ela é desenvolvida a partir da pressão popular. A Lei Aldir Blanc, ela só existiu, só está existindo, não foi por conta do presidente que é bom, não foi o senador que foi gente boa, nem foram os deputados, foi o segmento cultural. O segmento cultural que pressionou, foi uma pressão popular do segmento cultural, de todo o segmento cultural. Então, o segmento cultural pressionou os deputados e aí surgiu os debates. Eu participei de vários debates da construção da Lei Aldir Blanc e foi a partir daí que surgiu a Lei Aldir Blanc. Então, nós precisamos nos organizar. E aí eu trago isso para vocês. Eu acho que eu tenho clareza de que nós podemos nos organizar para buscar a sustentabilidade de várias formas. Alguns fazem a opção de ficar na informalidade. É uma opção. Eu não aconselho, mas é uma opção. Nós optamos por nos organizarmos juridicamente. Temos uma organização, um núcleo, um planejamento, e isso nos deu possibilidades de captar o recurso e desenvolver as ações numa perspectiva de uma amplitude maior. Porque a Aldir Blanc, a gente trabalha aí no que a gente chama, né, quem trabalha com projeto sabe, com pequenos projetos, né? 15 mil, 20 mil, 30 mil, isso é a categoria de pequenos projetos. 10 mil, 5 mil, 3 mil, pequenos projetos, né? Nós aqui já executamos projetos de 500 mil reais, né? A rede
de cineclubistas, foram um projeto de R$500 mil, né? Com os monitores, né? Mais de 24 cineclubes, cada cineclube com 2 monitores, e cada monitor desse aí recebendo uma ajuda de custo mensal. Tinha equipe, né? Coordenação. Jorge, o professor Jorge era o nosso coordenador pedagógico, a Daniela fazia parte da coordenação, toda a equipe recebendo. Então, recurso para bancar transporte, alimentação, hospedagem, todo o material, equipamento. Então, isso sim é sustentabilidade, né? Então, o que nos possibilitou fazer isso foi a organização. E, através da organização, nós buscamos a nossa ação política na implementação de políticas públicas. Conseguimos, inclusive, aprovar leis de incentivo cultural municipal, né? Principalmente nessa perspectiva da pandemia. Agora, nós aprovamos 2 leis municipais de auxílio emergencial com recursos do município, através da nossa mobilização aqui dentro do nosso município. Fomos à Câmara de Vereadores e reivindicamos que o município também entre com a fatia de apoio aos agentes culturais do município. Não espere só a fatia do Estado. É muito importante o que você está mencionando, Claudinho, porque falta mesmo uma atitude dos cineclubes e da organização dos cineclubes enquanto a essa instrumentalização de formulação de projetos, né? Que é uma coisa... Quando falamos de cineclubismo, achamos que é apenas exibição de filme. E os projetos, a atividade cineclubista vai além da exibição de filmes e do debate dos filmes, né? Eu vou convocar os nossos outros 2 convidados para nós irmos fechando, né? E concluir, nesse momento, as nossas falas. Eu queria também acrescentar de que o que ficou em Itaparica, o que aconteceu em Itaparica, fica em Itaparica. O que acontece em Acreúna. Ruiter tomou banho de piscina, que eu vi, ele tomando banho de piscina. Tomou banho de piscina e tomou rum com Bacardi também. Isso foi o que a gente pode comentar. Desculpa, vamos lá. Vamos nos despedir. Luiz, você primeiro. As últimas palavras. Tá. Bom, pessoal, eu agradeço aí a participação. Muito bom aí reencontrar com toda a vontade aí da gente estar junto presencialmente aí, Francisco Lilo, o Ruiter, o Cláudio, que eu só acompanho nas redes sociais, nas discussões, né, dentro do WhatsApp, e agora, né, a gente tem essa oportunidade de estar junto aí nessa live. Enfim, então fica aí enfim, um grande abraço aí a todos e vamos aí aproveitar a Lei Aldir Blanc da melhor forma possível nesse pensamento, né, de não episódica, né, mas de uma construção de uma proposta cultural, de uma atuação cultural dos cineclubes, e espero que isso reverbere também aí com a União, com o Conselho Nacional de Cineclubes. É isso. Boa noite. Ruiter? Pessoal, uma grande honra participar aqui com vocês, Cláudio Lírio, né? Luiz, Francisco, vocês que são pessoas assim que... O Cláudio, como o próprio Luiz aí disse, só acompanho também pelas redes sociais, mas trouxe aqui para nós, né, como eu digo, isso é uma das importâncias do movimento cineclubista. Essas várias visões, essas várias experiências que cada um tem, que cada um desenvolve. Existe uma forma certa de fazer cineclubismo? Eu acho que não existe uma errada. O cineclubismo, ele abrange várias e várias vertentes, várias ações. Como eu disse aqui, se a gente fosse falar o Lilo sabe um pouco disso, o Luiz Eduardo também,
as várias ações que a gente já realizou, inclusive na área ambiental, que você citou, Cláudio, bastante importante. O cineclubismo tem essa função também de dialogar com os vários segmentos. Nós já trabalhamos aqui projetos na área de saúde, por incrível que pareça, deu muito certo, foi bem bacana. A gente está aqui agora do lado de uma escola, onde a gente trabalhou uma temática que era também do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes, né, que foi um projeto chamado Projeto Arte no Muro, e também realizamos sessões cineclubistas com um filme, inclusive o filme da Silvana ali, né, que a gente trouxe para cá, não me lembro agora o nome do filme, mas depois de assistirem o filme, 4 mulheres procuraram ali a ajuda das psicólogas para dizerem que precisavam daquele tipo de ajuda porque já tinham sofrido abuso enquanto crianças. Elas já mulheres, através de um trabalho ali, né, de cineclubismo, uma coisa tão singela, tão simples que a gente realizou. Então, isso é importante, né? Mostrar que dá para fazer em vários segmentos, dá para experimentar. Na área de produção, né? A gente experimentou muito aqui na área da produção, a experimentação da produção audiovisual foi bem bacana. Inclusive, o nosso cineclube foi campeão de um festival do Câmera Cotidiana, os alunos ali do cineclube, foi bem bacana. Enfim, são várias e várias ações que eu acredito que são importantes. Ações pequenas, ações medianas, ações maiores, mas todas ações que têm algum tipo de importância. E outra coisa que o Cláudio falou, bem interessante, sobre a questão de que houve uma política pública pensada lá atrás, que não foi consolidada, foi tudo muito bem... Aquele pensamento, ele era muito interessante, mas realmente não houve uma consolidação. Inclusive da própria política do Cine Mais Cultura, né? Foram... acho que centenas, se eu não estiver enganado, milhares de cineclubes implantados Brasil afora, mas que alguns anos depois, se eu não estiver enganado também, né, acho que quem trouxe essa informação uma vez foi o Rodrigo, eu acho que não tinha 20% deles em atividade. Né? Faltou um acompanhamento, faltou um tipo de política pública para incentivar um pouco mais a sequência dessas atividades. Enfim, não sei o que pode ter acontecido aí. Mas é isso que o Cláudio falou, falta sequência. Nós temos que começar, inclusive, a pensar não projetos, mas programas. Né? Quando se fala em programas de governo, o governo fica aí falando muito em projetos, esquece projeto, começa a falar de programa, porque um programa de governo, ele é além daquela gestão, ele vai de uma gestão para outra, precisa ter uma sequência. Mas cabe a nós, como sociedade civil, cobrar isso. Porque se deixar essa iniciativa partir do governo, esquece, isso não vai acontecer. Cláudio? Eu queria, mais uma vez, agradecer aí a todo mundo pela oportunidade, agradecer a Rosana, anotei aqui o nome de todo mundo, viu? Agradecer ao Pilo, agora tá tudo anotado aqui. Agradecer ao Luiz Henrique, Chica da Silva, ao Ruiter, agradecer a todos pela oportunidade. Eu fico muito feliz em poder compartilhar as experiências. A gente se coloca à disposição também para caso vocês queiram fazer uma coisa mais aprofundada, conversar um pouco mais sobre esse tema. A minha formação é na área do associativismo e cooperativismo, então eu sou graduado em associativismo e cooperativismo, então a gente tem uma facilidade, tivemos, de ter um profissional nessa área aqui, desenvolver ações na constituição da instituição, isso facilitou com certeza essa coisa. E assim, como o Ruiter falou, existem inúmeras possibilidades, entendeu? Eu contei a experiência da nossa possibilidade, mas existem um mundo de possibilidades e não existe a maneira certa, né? Existe o fazer, né? A ação. Né? Agora, como você vai fazer, se vai ser pessoa física, se vai ser pessoa jurídica, se vai ser ONG, se vai ser não sei o que lá, cada um vai resolver conforme a sua realidade. Nós trabalhamos nessa perspectiva porque, como eu falei, é uma perspectiva que buscou ter uma amplitude maior, entendeu? Não só a ação cineclubista como o fato principal, mas ter uma ação que dê uma sustentabilidade maior, ou seja, que nós chamamos de ter uma base, né? E o cineclube faz parte
dessa nossa cineclube pode ser a porta, a parede, a cobertura, ele faz parte do negócio, mas nós temos uma estrutura maior, né, para que nós tenhamos capilaridade, inclusive nessas possibilidades de ação da saúde, de ação além, de ação no meio ambiente, de ação na cultura, e isso faz com que você tenha capilaridade nessas diversas ações, né, em ação no meio ambiente, na economia, né, porque nós temos também projetos ligados à questão da economia, nós temos aqui projetos ligados à questão da economia solidária, inclusive aqui no estado da Bahia tem, né, a CETRE, que é a Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, que trabalha com projeto na área da economia solidária, que aí o Cineclube também é uma ação solidária, pode ser apresentado também, você pode apresentar. Muitas vezes a gente peca por a gente falar assim, será que tem alguma coisa a ver Cineclube com economia solidária? Aí a gente acha que não, né? Mas tem a ver sim, faz parte, né? Se você for analisar o conceito da ação cineclubista, como ela é formada, é uma ação solidária, né? É uma associação, um grupo de pessoas que se unem, né? É claro que às vezes esse é um grupo de 3, de 4, de 2, de 1, né? Mas existe um coletivo que desenvolve ações ali, como está sendo feito aqui, estamos num coletivo, essa é uma ação solidária. Então, também podemos desenvolver projetos na perspectiva da economia solidária e captar recursos nesse viés aí com a ação cineclubista. Então, precisamos ampliar. Então, eu acho que esse debate que nós, inclusive, precisamos fazer, Francisco, Lilo e os demais, é potencializar o nosso público na captação de recursos, entendeu? Na elaboração de projetos e nessa amplitude que nós podemos ter. E às vezes a gente fica limitado, existe uma amplitude internacional, inclusive, né? Que a gente nem sabe. Eu tenho um catálogo aqui que tem entidades internacionais da Europa, né, dos Estados Unidos, de vários lugares que também financiam projetos. Ainda mais agora, na situação que o Brasil se encontra, estamos aptos a captar recursos internacionais, inclusive. Então, muito obrigado pela oportunidade, nos colocamos aqui à disposição. Foi muito bom encontrar vocês aqui mais uma vez. Hoje, por exemplo, pela manhã, Lilo, hoje de manhã, eu estava executando a ação de feira, que eu sou feirante, né? Então, a gente montou, eu organizo aqui a Feira Cultural, Agroecológica e Orgânica de Itabuna. Então, a instituição que eu faço parte organiza a feira. Eu posso muito bem, na feira, montar uma sessão cineclubista, botar lá um projetor, botar caixa de som e pau, né? A ação cineclubista pode ser feita em qualquer lugar, dentro do terreiro, entendeu? Debaixo da árvore, entendeu? Dentro da igreja. Eu já fiz dentro de igreja católica, eu já fiz dentro de igreja protestante, eu já fiz dentro de terreiro de candomblé, eu já fiz debaixo de árvore, entendeu? Eu já fiz em tudo que é lugar que você possa imaginar, em escola, entendeu? Na rua, entendeu? Então é isso. Então nós procuramos, em tudo que nós fazemos aqui, né, principalmente no campo agroecológico, no campo da cultura, enfiar a ação cineclubista naquele negócio ali. Então, ela faz parte, né, de todo o nosso processo. Então, eu apresentei essa proposta, agradeço a vocês pela oportunidade e me coloco aqui à disposição para que a gente possa dialogar e construir mais coisas aí futuramente. Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus. Muito obrigado, Cláudio, Reuter, Luiz. O filme da Silvana Reuter chama Violação, né? É um filme... Exatamente, esse filme. O Projeto Cinema no Museu, junto com o Cineclube Imigração, a União de Cineclubes de Goiânia, e os nossos convidados, eu agradeço novamente ao Cláudio, que ele sempre tem a disponibilidade e essa troca importante de parceria mesmo conosco. Ele já vem participando de alguns diálogos cineclubistas. Quando o diálogo cineclubista nasceu, ele nasceu com essa intenção, que nasceu, na verdade, foi lá, né, Cláudio? Lá no Mocamba. E aí falamos, por que não fazer um em cada estado? Né? E aí começamos nós a fazê-lo, né, regularmente, toda última semana do mês, e trazendo temas nacionais, e temas que estão aí, como é uma live, ela vai ficar aí, e as pessoas vão poder acompanhar quando quiserem, né?
Quero agradecer ao Ruiter, ao Luiz também, porque também são parceiros de sempre, estão aí, quando nós falamos de criar a união, ou, na verdade, essa ideia da união já estava há muito tempo, só que ela não ia para frente. E nós tomamos essa iniciativa, e ela tem sido importante através dos encontros que fazemos também no estado de Goiás. Acho que o estado de Goiás é o estado que mais encontros faz. Agora estamos na intenção, na provocação de fazer um encontro presencial do estado, mas isso não quer dizer que não possamos convidar alguns amigos de fora, viu, Claudinho? Para estar, já estamos, a nossa intenção é fazer em outubro, acho que devemos começar nessa iniciativa, e concluindo, a Rosana pediu para a gente fechar a live, então, o projeto Cinema no Museu, junto o Cineclube Imigração, agradece a todos, convida a todos, na próxima semana, dia 31, temos o Encontro Poético das Letras da Cris, um encontro que também está apoiado pela União de Cineclubes de Goiânia, o Museu Antropológico e o Cineclube Imigração, incorporando também o elemento da poesia na nossa conversa, no nosso diálogo, e no dia 2, nós temos a segunda parte da história, da oficina, né, da oficina de formação cineclubista, a história do cinema social mexicano, com o Leftery Bezerra. Então, agradeço mais uma vez, muito obrigado a todos, e em uma próxima oportunidade, nós estamos aqui nesta página do Museu Antropológico. Muito obrigado e boa noite. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau. Hasta la vista. Em té, como se diz. Pessoal. Tchau. Tchau.